Prepare-se para uma jornada épica pelo universo dos vilões da Marvel. Isso mesmo, depois do top 5 vilões dos videogames da DC Comics, agora chegou a vez de mostrar a minha lista top 5 de vilões da Marvel. Fica comigo que a gente vê depois da vinheta. Fala, pessoas aficionadas pela nona arte. Eu sou o Marcos e você está na Conversa de Gibi no canal HQ Pixel. Se você é aficionado por quadrinhos, videogame e cultura pop, então não fique fora desta jornada. Junte-se a nós em nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Juntos vamos explorar o universo geek ou nerd, se você preferir. Bora lá? Clique nos botões e faça parte dessa jornada épica. Muito bem, vamos lá. Depois do meu top 5 vilões dos videogames, top 5 vilões DC Comics, chegou a vez do meu top 5 vilões da Marvel. Então, bora lá, pessoal. E para começar, em quinto lugar, eu trago quem? Galactus. Pessoal, o Galactus é uma entidade cósmica primordial. Ele existia em um universo antes desse. Esse universo foi destruído, ele sobreviveu e renasceu no universo atual. O Galactus é conhecido nos gibis como o Devorador de Mundos, tá? Então ele tem poderes cósmicos e absorve a energia cósmica universal. Além de ser imortal e invulnerável. Então, para quem pensava que o Thanos era o top vilão aí da Marvel, na minha humilde opinião, o Galactus ainda está acima do Thanos, pessoal. E o Galactus frequentemente entra em conflito com os vilões da Terra, com mais frequência Quarteto Fantástico. Inclusive, o Dr. Destino, que é um vilão lá do Quarteto Fantástico, também já juntou forças para combater o Galactus em um arco aí que teve no passado, tá? O Galactus, pessoal, ele tem um arauto, tem um personagem que anda na frente buscando os mundos, tá? Que é o Surfista Prateado, que é tema para outro vídeo, tá? Surfista Prateado, então, é o arauto do Galactus, tanto que teve um filme do Quarteto Fantástico há muito tempo atrás, que o Surfista Prateado apareceu. Eu falei, lá vem o cara. Só que ficou por ali mesmo e não tivemos continuidade daquilo, tá? E o Surfista Prateado no futuro, ele acaba se tornando um herói também, combatendo ao lado dos bonzinhos. Então, o Galactus é uma entidade que transcende planetas e requer esforços heróicos para combatê-lo. E ele representa uma força incontrolável, então os heróis precisam de soluções criativas para combatê-lo. Ele é bem mais do que um gigante de saiote e balde na cabeça. E no meu top 4, em quarto lugar, nós temos quem, segundo a minha lista, a Fênix Negra. A Fênix Negra, pessoal, também possui poderes cósmicos inimagináveis, incluindo telecinese, telepatia, manipulação de energia e imortalidade. E quando ela manifesta, ela é praticamente onipotente. E a Fênix Negra frequentemente aparece nos arcos de histórias dos X-Men, porque ela manifesta na Jean Grey dos X-Men. E os seus poderes frequentemente colocam ela em confronto com heróis cósmicos, no caso, Surfista Prateado, quando está do lado dos mocinhos. E a Fênix, pessoal, ela é uma entidade intrigante, porque quando ela está fora de controle, ela representa uma ameaça cósmica. E a Jean Grey luta para controlar a Fênix Negra. Então, a busca por esse controle dessa entidade cósmica aí, que é a Fênix Negra, torna a história bem mais atraente e dá muito enredo pro pessoal aí dos roteiros, tá bom? E em terceiro lugar, o Rei do Crime. Isso mesmo, Wilson Fisk. Não é um vilão cósmico, tá? Um vilão urbano, porém um cara que dá muito trabalho. A Wilson Fisk, o Rei do Crime, frequentemente aparece nas histórias do Homem-Aranha e do Demolidor, que são os personagens de Nova York, que é a região dele. Wilson Fisk cresceu, era um menino pobre, tá? Cresceu, entrou no crime organizado, passou a dominá-lo e exerce uma influência muito grande. E ele é uma pessoa que não tem superpoderes, mas ele tem uma força humana fora do comum.
e é uma pessoa extremamente inteligente. O Wilson Fisk lembra um pouco o Lex Luthor lá da DC, tá? Eu gostei muito do Wilson Fisk na série do Demolidor que tem num canal de streaming aí. Tá? Ele deu muito trabalho pro Demolidor, cara, muito bom mesmo, a atuação do ator foi muito bem escolhido, não me lembro o nome dele agora, mas Wilson Fisk, o Rei do Crime, se eu não me engano, tem uma atuação dele contra o Justiceiro também, e o bicho pega, pessoal. Então a habilidade do Rei do Crime em manipular os criminosos é algo que o torna extremamente perigoso. Então ele é uma ameaça nas ruas e o torna um grande adversário para os heróis urbanos. Pessoal, e em segundo lugar eu trago um vilão que eu sou fã dele. É o Apocalipse, que aparece lá nos X-Men. Isso mesmo, Ensabanur é o nome verdadeiro dele. Ele é um personagem, tá? Um mutante. Até onde eu sei, ele me parece ser o primeiro mutante que se tem registros, tá? Pelo menos até onde eu consegui apurar aí com as minhas leituras. Não fiz uma pesquisa muito profunda porque eu já conhecia um pouco da história dele. Para mim ele é o primeiro mutante e tem uma coisa que me fez gostar muito do Apocalipse, além do jeito imponente dele, é porque tem um arco de histórias que contam a origem do Apocalipse lá no Antigo Egito, tá? Então quem não conhece, procura aí. Se não me engano, são algumas edições da Marvel que saiu lá, acho que no final dos anos 90, que conta a história dele. Ele era um menino mutante, tá? De uma tribo, e ele foi abandonado por ser uma criança diferente, cresceu e se envolveu com a outra tribo de guerreiros e não entendia por que as pessoas corriam dele, tinham medo, então aquele preconceito. Então tudo aquilo ali foi a formação maligna do vilão, digamos assim, né? Então Apocalipse, um vilão ancestral com milhares de anos. Ele acredita na seleção natural dos seres vivos, tá? Então um fascínio do Apocalipse é dizimar a raça humana e acelerar esse processo natural, essa seleção natural dos sobreviventes. Então ele quer moldar o mundo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua ideia de mundo. E quanto aos poderes, o Apocalipse tem uma força sobre-humana, poder de regeneração, manipulação molecular, além de conseguir transferir a mente para outros corpos. E ele é um arqui-inimigo dos X-Men. Então ele já enfrentou o grupo do Professor Xavier inúmeras vezes. E outra coisa legal do Apocalipse é que ele tem o poder de viajar no tempo, tá? Então ele vai no futuro, volta no tempo presente, vai no passado. Então o Apocalipse é um vilão notável por causa da sua filosofia cruel e ameaça mundial constante. E essa sua busca pela seleção natural o torna uma ameaça constante, não só para os X-Men, como para todos os heróis ali da Marvel, que vez ou outra, outros acabam integrando o time para lutar contra ele também. E em primeiro lugar, o meu vilão top 1 da Marvel, pessoal, é o Magneto, tá? Cara, o Magneto é um vilão que pra mim merece um grande destaque não só no universo Marvel, tá? O que eu acho legal do Magneto? O Magneto, em alguns momentos, mesmo como vilão, ele se alia aos heróis por uma causa maior. Então, ele é um antigo amigo do Professor Xavier, lá dos X-Men, é um sobrevivente do Holocausto, tá? Passou horrores nos campos de concentração, quase morreu, só não morreu por causa do seu fator mutante ali, tá? Seu gene mutante. Mas isso foi motivo de perseguição para o Magneto. Então ele tem uma causa que seria nobre, tá? Seria nobre se ele não fosse assim um cara meio cruel também, perverso. Qual é o ideal do Magneto? O Magneto tem como ideal livrar os mutantes da perseguição humana. Segundo ele, os humanos não mutantes, né, temem os mutantes, por isso perseguem os mutantes. Então ele quer eliminar eles. Ele acha que os mutantes são seres superiores e por isso não devem viver perseguidos, se escondendo dos humanos normais. E o Magneto tem o poder de controlar o campo magnético e dos metais.
e ele pode criar armas, escudos e até voar com seus poderes. E ele é uma figura complexa, que já foi tanto aliado quanto inimigo dos X-Men, assim como eu disse. E uma parte central da história do Magneto é o conflito ideológico que ele tem com o Professor Xavier. Eles se reconhecem, um entende o ideal do outro, apesar de não concordar. Então isso aí deixa também o enredo, né? Os roteiristas exploram muito essa característica aí entre esses dois personagens, o que deixa a história muito mais interessante. E uma coisa que deixa o Magneto interessante é o ideal visionário para o futuro dos mutantes que ele tem. Ele vislumbra um futuro onde os mutantes são a soberania mundial. E ele acredita que está fazendo o melhor para a espécie mutante, mesmo que isso custe o conflito com os heróis que ele enfrenta aí ao longo das histórias, tá? E assim eu fecho a minha lista Top 5 vilões Marvel. O vídeo de hoje ficou mais curto, tentei ser mais sucinto e eu vou deixar, caso vocês queiram, comentem aí, pessoal. Ouvi alguns comentários legais nas outras listas que eu fiz, então eu espero mais comentários de vocês. Qual é o seu vilão favorito da Marvel? Tem algum que eu não mencionei? Tem algum desses que eu mencionei? Escreve aí nos comentários, vai ser legal receber a sua interação. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, a hora é agora. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal para que você acompanhe as novidades. E entre as novidades, tem sorteio de brindes lá no site HQ Pixel, daqui para o final do ano, tá? Mantenha-se sintonizado tanto aqui nos vídeos do canal quanto nas informações que eu tenho postado lá, hqpixel.art, que no final do ano tem brinde pintando lá no site. Então se inscreve, cadastra lá no site também. Valeu, pessoal! Obrigado por ter assistido, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo a nos acompanhar aqui na Conversa de Gibi, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, pessoal! Valeu demais!